convidar os irmãos ainda em pé para fazermos a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 13, versículos 17 a 22. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, como é bom a gente começar a sentir a presença de Deus. Durante o culto a gente começa a sentir Deus falando com pessoas, com vidas aqui para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Não vou dizer, irmãos, que se eu voltasse para casa eu já estava satisfeito. Não, porque eu vim para ouvir a palavra de Deus. Amém? Mas que eu já estou bem, estou. Glória a Deus. Comi bastante. Amém? Glórias a Deus. Êxodo capítulo 13, versículo 17, diz assim: aconteceu que, Êxodo 13, versículo 17 ao 22, glórias a Deus, diz que aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo de Deus, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Repita comigo: Deus não os levou pelos caminhos da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa. Repita comigo: para que porventura o povo não se arrependa. Vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodar o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Versículo 20. Vamos dar um pulinho aí, versículo 20. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia, numa coluna de fogo, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, podem tomar assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Porque para isso viemos adorar a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Essa semana, irmãos, eu tive meditando a respeito justamente dessa passagem, porque Deus me deu uma palavra no meu coração para compartilhar com a igreja. E durante essa semana eu fiquei pensando a respeito disso, meditando desde domingo passado. Até pedi para o Oveiro anotar, anota aí, porque isso é palavra de Deus, né? E eu fiquei imaginando a nossa jornada aqui na terra, durante a nossa caminhada aqui na terra. Se você ler na palavra de Deus, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 11, ele diz, a palavra de Deus diz que, ora, tudo isso lhes veio, ou seja, tudo que aconteceu ali no deserto, lhes veio como figura das coisas que estão para aviso nosso, para quem são chegados os fins dos séculos. E então, mediante essa palavra, eu comecei a meditar a respeito das coisas que aconteceram na jornada do povo saindo do Egito até chegar à terra de Canaã, a terra que prometia o Senhor, a terra que manda leite e mel, que representa para nós o céu. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Então, durante essa jornada, nós acabamos de ler aqui no livro do Êxodo, no capítulo 13, nós acabamos de ver que ao sair dali do Egito, eles tiveram que passar por algumas situações. Durante a sua jornada, eles tiveram que passar algumas situações. E tudo isso é sombra, é figura das coisas que nós estamos passando hoje. Ou seja, nós lemos isso não como uma história de faz de conta, não como uma história que aconteceu no passado e que nunca mais acontece. Não, nós lemos essas passagens sabendo que isso tudo é uma figura, é um exemplo para nós hoje.
É como se fosse assim o que estava acontecendo, é uma figura do que está acontecendo hoje. Ou seja, o que já aconteceu é a mesma coisa que acontece hoje. Antes no mundo físico, hoje no mundo espiritual. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Então a primeira coisa que eu me deparei aqui foi que Deus, quando tira o povo do Egito, Ele não leva diretamente para Canaã. E aqui nós lemos claramente que Ele não levou direto por um caminho mais curto, por um caminho que certamente seria mais rápido, porque você olhando a geografia, você vê aqui o Egito, você vê aqui o deserto e você vê aqui Canaã. Se aqui é o Egito, aqui é o deserto e aqui é Canaã, e o povo sairia do Egito, chegaria em Canaã, o caminho mais rápido entre dois pontos é uma reta, amém? Então ele sairia daqui e chegaria aqui com muita facilidade. O problema é que o próprio Deus, nós lemos aqui ainda no capítulo 17, diz assim: Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, porque entre o Egito e entre aqui Canaã havia a terra dos filisteus. E os filisteus, irmãos, eram homens, segundo a Bíblia, segundo relatos bíblicos, nós vemos que eram homens preparados para a guerra. Então, sair do Egito e ir para Canaã, indo pelo caminho mais rápido, seria um caminho onde eles encontravam logo de cara uns homens preparados para a guerra. Então a palavra de Deus diz que Deus não os levou pelo caminho mais perto, porém, disse Deus, para que porventura o povo não se arrependesse. Então Deus estava dizendo assim: eu não vou levar o povo por ali, porque se eu levar o povo por ali, eles vão encontrar os filisteus, homens de guerra preparados, vão enfrentar os homens de guerra e eles podem se arrepender. Eles poderiam deixar de ir por aquele caminho e voltar para o Egito. Então Deus disse: para que eles não se arrependam, eu vou levar eles para um passeiozinho lá no deserto. Amém, irmão? E esse passeiozinho lá no deserto é o que a gente precisa aprender a andar com ele lá. Porque o povo estava acostumado no Egito, irmãos, a trabalhar como escravos, e não era esse escravo que a gente tem na mente quando nós falamos de escravo. Nós pensamos já aqueles escravos que apanharam ali, que viviam amarrados. Não era bem assim. Era uma nação subjugada à outra que tinha que trabalhar para aquela outra nação. E se eles não obedecessem, eles apanhavam, eram massacrados. Porém, se eles obedecessem, eles viviam normal. Se nós lermos a palavra de Deus, você vê, eles tinham casa, eles tinham animais, eles tinham seus bens. Então não era aquela escravidão que nós ficamos na cabeça. Era uma escravidão como quem diz assim: eu tenho que trabalhar para eles, eu preciso trabalhar para eles, porque senão sim, eles iriam castigar. Então aquele povo estava acostumado a trabalhar e a comer do pão que eles produziam. Eles estavam acostumados a trabalhar e receber o favor daquele país, ou seja, daquele Egito, daquele lugar. E aquele Egito os fazia de escravo, ou seja, dava mais trabalho e menos comida. Até um ponto que eles chegaram a clamar a Deus, e Deus disse: eu vou tirar vocês do Egito, pelo clamor que vocês estão fazendo, eu vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Amém, irmãos? Amém. Mas quando nós começamos a ler aqui, e nós começamos a observar, aquele povo ainda não estava acostumado com o que Deus ia fazer. Lendo desde o capítulo 13, 14, 15, 16, onde se dá a saída do Egito, ali a saída, a história do Egito, você percebe que eles ficaram meio que como perdidos no meio do deserto. E Deus diz: volta para Piairote. Eles estavam meio que indo para um lado para o outro. Então Deus disse: manda eles irem para Piairote. E lá em Piairote eles vão entrar. Piairote significa beco sem saída. Entra por este beco sem saída. Lá no final de Piairote tinha o mar. Então eles não tinham como voltar, porque eles estavam no beco sem saída, e quem estava lá atrás era Faraó. E eles tinham que ir para algum lugar, mas o que estava lá na frente era o Mar Vermelho. Amém, irmãos? Mas até então a gente entende que essa história a gente já ouviu muitas vezes. Mas o que Deus colocou no meu coração é um trovão mais parecido com esse daí.
era que Deus, quando estava andando com eles, a palavra de Deus diz que a coluna de nuvem estava sobre o povo de Deus. Glória a Deus. Durante o dia, o sol, mesmo que causticante, mesmo um sol muito forte do deserto, ele era abrandado por esta nuvem. Amém? Essa nuvem era algo da proteção de Deus para guardar aqueles que Ele chamou. Aleluia. E foi debaixo desta palavra que o Senhor me fez meditar para trazer os irmãos dessa noite. Aleluia, nós que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, como nosso Criador, como nosso Deus, nós estamos debaixo desta nuvem. Aleluia, o sol pode ser quente demais, pode ser muito quente, mas a proteção de Deus estará sobre as nossas vidas. Nós acabamos de ler que ainda que durante a noite, aleluia, aquela nuvem se transformava em uma coluna de fogo, e então durante o deserto, irmãos, é muito interessante, porque o deserto durante o dia é muito quente, só que quando chega a noite, a temperatura baixa muito, e aquela pessoa que não morreu do calor, às vezes morre de frio. Às vezes aquela pessoa que não morreu de calor durante o dia, quando chega a noite, ele não aguenta o frio, a queda é muito brusca. Todos os historiadores falam isso. Então, para andar dentro do deserto, era preciso ter suas manhas, era preciso saber como lidar com isso. Mas para o povo de Deus, que estava preso há quase 400 anos, ou 430 anos, eles não sabiam talvez como lidar com essa situação. Então Deus disse: não se preocupe, eu serei para você como uma coluna, aleluia, durante o dia, e durante a noite eu serei uma coluna de fogo para aquecer o povo e para orientar durante a caminhada. Se você pode, dê glória a Deus nessa noite. A primeira coisa que os irmãos precisavam entender quando chegavam debaixo daquela nuvem era que aquela nuvem era orientação para o caminhar. Amém? Quando a nuvem se movia, o povo arrumava tudo e seguia a nuvem. Ou seja, não era o povo andando e a nuvem seguindo o povo. Eu vou explicar de novo. Não era o povo andando e a nuvem seguindo o povo. Era a nuvem andando e o povo seguindo a nuvem. Eu vou tentar explicar para que você entenda o que Deus está falando hoje. Não é você que anda e Deus vai atrás de você, arrumando o que você faz. Aleluia. Quem aprende a andar debaixo da nuvem, olha para onde a nuvem está andando e vai andando atrás dela para a glória do nome do Senhor Jesus. Aprenda a andar debaixo da nuvem. Aprenda a ser guiado pela nuvem, porque debaixo da nuvem você diz: eu vou para a esquerda, a nuvem diz: eu vou para a direita. Se você sai, vai ficar no calor, vai passar por dificuldade, vai sair na desobediência, mas aquele que fica debaixo da nuvem, ele acompanha e chega no lugar que Deus preparou para a sua vida. Dê glória a Deus nessa noite em nome do Senhor Jesus. Andar debaixo da nuvem, irmãos, é para crente que é obediente. É para aquele crente que fica esperando a nuvem se mover. Se ela saísse, ele saía. Se ela não saísse, ali ele ficava. Passava uma semana, 2, 3, 4, o tempo que fosse necessário. Mas quando a nuvem começava a se mover, o povo de Deus diz: é ele dizendo: é hora de marchar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Aleluia. A primeira coisa que o crente que anda no caminho do Senhor e quer chegar na Canaã celestial é ouvir a orientação de Deus para a sua vida. Durante o dia ele é proteção para o sol, e durante a noite ele é coluna de fogo para abrir o caminho, para acender o caminho, para aquecer o povo. Quando você estiver passando por luta, quando você estiver passando por dificuldade, ele é coluna de fogo para acender o povo de volta para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Só sabe, só dá glória aquele que entende o que é andar debaixo da nuvem, porque quem quer se orientar por si mesmo, que anda da maneira que quer, aleluia, nunca vai entender o que é ser obediente à
palavra de Deus, mas aquele que anda na presença de Deus, ele sabe que o Senhor está no controle. Aleluia, aleluia. Às vezes eu queria andar mais rápido, às vezes eu queria chegar mais rápido, mas tem hora que Deus disse: aguarda aí. Aleluia, como foi falado já aqui pela irmã Suzana, aleluia, que fez uma intervenção aqui. Ela disse o seguinte: aleluia, é hora de ouvir o que Deus tem para falar. Se Ele manda esperar, espere. É hora de glorificar enquanto está esperando. Enquanto a nuvem não anda, eu fico dando glórias a Deus para a glória do nome do Senhor Jesus. O crente precisa aprender a andar debaixo da nuvem. Se você pode, aleluia, glorifica o nome do Senhor Jesus. Santo Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas era muito difícil para um povo que dizia: eu sou inteligente, para um povo que dizia: eu sei as ciências, eu sei porque os meus pais me ensinaram. É muito difícil andar debaixo da nuvem, é ou não é? Às vezes dá uma vontade tão louca da gente ir para o Brasil, né? Aí ele fica doidinho, ansioso, dizendo: eu vou, hoje eu vou. Se Deus não falar comigo, hoje eu vou. E Deus dizendo: é hora de ficar debaixo da nuvem, porque quando nós obedecemos ao Senhor, aleluia, é Ele que dá, aleluia, direção para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Andar debaixo da nuvem significa: eu tenho um Deus que domina e me governa. Glória a Deus. Ele é o crente que tem que aprender a andar debaixo da nuvem. Andar debaixo da nuvem é dizer: Senhor, para onde eu vou? Aleluia. E ficar aguardando a resposta. Se não tem resposta, espera. Glória a Deus. Se não saiu a resposta, espera. Aleluia. É Deus dizendo conosco nessa noite. Aleluia. O povo de Deus tinha que aprender a andar debaixo da nuvem. Porque sair do Egito, irmãos, significava para ele a dificuldade das coisas. A primeira coisa que alguém pensa quando vai para deserto é como os mineiros: o que eu vou levar para comer? O que a gente vai comer lá no deserto? Eu não sei se tem mineiro aqui. Se tiver, deu glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Está na igreja, né? O que eu vou comer? Vou levar a minha marmitinha, né? Já vou levar um pãozinho de queijo ali, que eu quero chegar lá, né? Os outros passam fome, mas eu não vou comer um pãozinho de queijo, né? Primeira coisa, só que dentro do deserto, irmãos, como é que a pessoa vai produzir? E outra coisa, não era assim: vou produzir, vou ficar lá parado. Não, tinha que andar. Então Deus disse: antes de enfrentar os filisteus, antes de conquistar a terra, o povo vai ter que aprender a depender de mim. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que anda debaixo da nuvem tem que entender, aleluia, como é que ela produz o alimento. Dê um glória a Deus. Aleluia. O povo chegou e disse: mas o que a gente vai comer? Mas o que a gente vai comer, Moisés? Moisés olha para um lado e para o outro e diz: e agora? 3 milhões de pessoas. Não era uma igrejinha não, irmão, era uma igrejona. 3 milhões de pessoas para andar pelo aquele deserto. Tinha que ser a mão de Jeová. Aleluia. Mas aquele que fica debaixo da nuvem, ele se alimenta do que o Senhor providencia. Uns reclamavam, uns diziam: não tem, não sei o que fazer. Uns murmuravam, e Deus disse: eu vou alimentar aqueles que estão debaixo da nuvem. Porque homem de Deus e mulher de Deus que anda debaixo da nuvem, ele aprende a se alimentar do que Deus dá. A palavra de Deus diz que Deus disse a Moisés: vai lá e fala com eles, e diz para eles que quando eles estiverem pela manhã, vai cair comida do céu, o maná vai cair do céu para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Começa a dar glória a Deus nessa noite. Aleluia. Começa a dar glória a Deus nessa noite, porque Deus está dizendo: ou anda debaixo da nuvem, ou nunca vai viver do milagre do Senhor. Ou anda debaixo da nuvem, ou não vai ver o pão caindo na hora certa, no momento certo. Às vezes o lugar está para vencer, e Deus manda na última hora para a glória do nome do Senhor. É andar debaixo da nuvem, é colher que Ele está no controle, que Ele manda o alimento, que Ele cura o enfermo, que Ele abre a porta, que Ele fala quando nós perguntamos, que Ele
cuida da nossa casa, que Ele cuida da nossa família. Aprenda a andar debaixo da nuvem e confiar que Deus está no controle. Aleluia! 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 Tem muito crente que não anda debaixo da nuvem. Tem muito crente que anda murmurando, reclamando e procurando a saída, onde Deus está dizendo: eu não disse para o povo parar, diz ao povo que marche. Aleluia! Eu não disse para recuar, eu não disse para voltar, eu disse para que marche. Aleluia, porque enquanto quem anda debaixo da nuvem começa a marchar, ele abre o mar vermelho para a glória do nome do Senhor. Ou você vai querer viver o tempo todo dizendo: Deus fez para os nossos pais. Ou você vai querer viver a sua vida toda dizendo: o Senhor fez lá para os nossos pais. Aleluia, Deus está dizendo: é hora de andar debaixo da nuvem. Aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus. Capítulo 16 do livro de Êxodo, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que farei chover pão dos céus. Aleluia! Oh, aleluia! E sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não anda. É Deus. Você sabe o que é depender da mão de Deus? Aleluia, ele disse aqui, é dizer: ele anda na minha lei. Glória a Deus. Deus disse assim: eu vou mandar pão todo dia. Deus não podia ter mandado a semana toda. Deus não podia mandar do mês todo, podia. Mas Ele não mandou, sabe por quê? Porque Ele queria ensinar que quem anda debaixo da nuvem tem que crer no Deus que proclama. Aleluia! Não adianta vir aqui cantar e dizer: ah, Senhor, eu creio, e na hora que a coisa aperta, vai procurar pessoas no Brasil para tirar a tua situação. Deus está dizendo: eu sou o Senhor. Aleluia! 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 Começa a crer no Senhor. Ele diz assim: eu farei cair pão do céu todos os dias, a porção de cada dia, para que eu veja quem anda na minha lei ou não. Aleluia! Aleluia! Para que eu veja. Não é porque Deus não sabe, não, irmão. Não é porque Deus está fazendo uma triagem ali para saber, não. É para que você saiba que anda na lei de Deus ou não anda. Porque quem anda na lei de Deus, ele espera, ele confia, ele crê. Aleluia. A palavra de Deus diz: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. A hora que o povo de Deus começa a dar glórias, aleluia, porque andar debaixo da nuvem é proteção e alimento para a sua alma. Dê um glória a Deus nessa noite. Glória a Deus. Como foi falado aqui na intervenção, quem anda debaixo da nuvem não questiona, obedece. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus aí? Aleluia. Quem anda não fica se questionando, não fica perguntando, ele simplesmente crê. Aleluia. Ele pede, ele bate na porta, ele chora, mas ele diz: eu estou aguardando o pão cair do céu para a glória do nome do Senhor Jesus. Enquanto estava lendo isso, eu comecei a me lembrar da multiplicação dos pães lá no capítulo 6 do livro de João. No capítulo 6 do livro de João, nós vemos, como nós sabemos, e foi pregado aqui a semana passada, aleluia, a multiplicação dos pães que houve ali, como houve em todos os outros, mas eu gosto de mencionar o capítulo 6, porque no capítulo 6 do livro de João, ele não somente multiplica o pão, porque a palavra de Deus diz: muitas pessoas estavam seguindo a Jesus, enfermos, doentes e muitas pessoas, mas quando chegou a hora do milagre, aleluia, ele faz o milagre, reparte para todo mundo come, mas quando ele chega e diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, aleluia, aleluia, ele disse: olha, os vossos pais comeram do maná,
Maná, irmãos, na verdade se tornou uma palavra, mas maná não era uma palavra. Maná no hebraico é que dizia assim: o que é isso? Maná, o que é isso? Né? Se fosse lá em Minas era assim: olha que trem é esse? Né? Se fosse lá no Nordeste era oxe, era assim, ia ficar oxe. Imagina, né? O maná caiu do céu, era o oxe que caiu do céu, não combina, né? Aí lá no hebraico é maná, o que é isso, né? Que trem é esse, né? É isso aí que ele estava perguntando, era aquilo que caía, e Jesus usa aquela expressão somente para que eles pudessem entender que aquele pão que caía diariamente, aleluia, ele não caía, irmão, para a pessoa guardar. Ele disse: eu vou ensinar tanto esse povo a andar debaixo da nuvem, que ele vai comer do dia, se levantar tarde não come, porque quando começava a surgir o sol, o pão já queimava. Então vai começando a se lembrar, tem que acordar cedo. Acordava cedo, se levantava e pegava sua comida, comia o dia todo. Mas quando chegava tarde já não prestava para nada. Se o povo dissesse assim: não, sabe de uma coisa, eu vou guardar, guardasse, o pão começava a ficar fedorento, feder, começava a apodrecer. E uma vez Moisés passou, sentiu um mau cheiro e disse: o que está acontecendo? O povo não estava acreditando que a nuvem ia providenciar. Eles ficavam guardando para ver se guardava para o outro dia, para ver se guardava para que no próximo dia pudesse comer. E eu disse: não, quem anda embaixo da nuvem tem que comer do milagre diário para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Eles começaram a se acostumar com isso. Quando era na sexta-feira, eles estavam ali comendo pão, aleluia, e Deus diz: agora eu vou mandar uma porção dobrada, porque no sábado é santo para o judeu, ele não pode trabalhar, então no sábado você não vai trabalhar, então eu vou providenciar o alimento para você durante o sábado, então eu vou providenciar na sexta. Então na sexta, se ele guardasse o pão, não apodrecia, ficava para o sábado e comia. Então quando Jesus fala lá na multiplicação dos pães, ele estava dizendo: eu também multiplico pães. Os teus pais comeram de um maná que alimentava para o diário, mas eu sou o pão que alimento a cada dia a tua alma. Eu sou o pão quentinho que desceu do céu. Eu sou o pão. E aí o pessoal começou a se escandalizar, começaram a sair um a outro, e quando o que era 20 mil pessoas agora começa a ficar somente os 12. Jesus olha para os 12 e diz: e vocês? E vocês também não vão? Aleluia. E eles disseram: para quem nós iremos? Eles não disseram para onde nós iremos, porque para onde seria o lugar, mas ele disse: para quem? Ou seja, o Senhor tem providenciado alimento para a nossa alma. Aleluia. Para quem nós iremos? Se tu tem palavra de vida eterna, você pode dar glória a Deus nessa noite. Quem anda debaixo da graça de Deus e da misericórdia tem que aprender a comer do que Deus providencia para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dá glória a Deus nessa noite. Aleluia. Uma outra coisa, irmãos, que nós aprendemos quando estamos debaixo da nuvem, como nós falamos, é a proteção. Nós já falamos da direção, nós já falamos da alimentação, e agora nós iremos falar da proteção. Aleluia. Quem anda debaixo da nuvem é protegido pelo Senhor. Você pode dar glória a Deus nessa noite. Aleluia. É guardado. Ele é guardado pelo Senhor. A palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 14, aleluia, quando eles estavam entrando, que Faraó olhou e viu que eles estavam ali meio que perdidos, porque parecia que eles estavam perdidos. Deus disse: vai. Eles foram andando, chegou num ponto, Deus disse: volta. Ou seja, Deus estava atraindo o inimigo para vir atrás dele. E aí eles ficaram meio que perdidos. O faraó olhou de longe e disse: olha lá, eu estou vendo eles andando no deserto, muito longe, né? Eles viram o povo para lá e para cá, eles estão perdidos, não sabem o que fazer, vamos lá pegar eles. E aí eles saíram para pegar o povo de Deus. Então Deus manda eles entrar ali em Piairote, como foi falado no começo.
Aleluia. E quando o povo começou a chegar perto, a palavra de Deus diz que aquela nuvem de fogo que andava na frente, aleluia, ela sai da frente e vai para a parte de trás da multidão. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz lá em Êxodo capítulo 14, versículo 19: então o anjo de Deus, que ia na frente do exército de Israel, retirou-se e ia atrás deles. Também a coluna se retirou de diante dele e se pôs atrás deles. Aleluia. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: eu não só tenho uma nuvem que está te guardando, mas eu tenho anjos que estão guardando e te cercando. Glória a Deus. Aleluia. Quando o povo de Faraó imaginou que agora eu destruo eles, agora eu vou pegar eles, agora a gente vai fazer eles de escravo muito mais do que eles eram. Porque quando eles pensaram em sair, o Faraó disse assim: esse povo não tem o que fazer, então dá mais palha, menos palha, tira a palha deles, agora eles vão ter que colher a palha. Ou seja, agora o povo tinha que trabalhar mais. Para fazer os tijolos, eles tinham que ir lá, colher a palha e depois fazer os tijolos. Então eu imagino Faraó agora dizendo o que era que ia fazer com aquele povo. Olhando o povo agora, eu fico imaginando, agora se eu vou colocar eles como escravos. E aí ele não imaginava que o povo de Deus estava indo para adorar a Deus. Que eles estavam guiados pela orientação de Deus. Que eles estavam debaixo da orientação de Deus. A nuvem ia para lá, ia para cá e eles iam acompanhando. Aleluia. Então quando ele se aproxima para pegar o povo de Deus, quando ele se aproxima lá para tentar atacar o povo de Deus, aí a coluna sai da frente e vai para trás do povo de Israel. Aleluia. 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 Se eu fico imaginando, irmãos, quantas vezes nós estamos andando e não sabemos que Deus está dizendo: eu coloquei um anjo para te guardar. Glória a Deus. Eu coloquei um anjo na frente. Eu coloquei um anjo, aleluia, indo para trás para te proteger. Eu coloquei a coluna para te colocar entre o inimigo e você. Quem não anda debaixo da nuvem muitas vezes é alcançado pelo inimigo. Quantas vezes a gente vê pessoas que deixaram o evangelho e hoje estão debaixo ali da escravidão do inimigo, voltaram para o Egito, são escravos. E a palavra de Deus diz que quando o inimigo volta e acha a casa limpa, ele volta com mais 7. Então ele faz a pessoa muito mais de escravo ainda. Então Deus disse: eu não vou deixar que isso aconteça com o meu povo. Glória a Deus. Quem anda debaixo da nuvem tem que andar com a cabeça erguida, porque o inimigo não pode te tocar. Glória a Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, que enquanto o povo de Israel ia se aproximando para chegar, aquela nuvem que era bênção para o povo de Israel, era para o povo de Faraó, irmãos, um atropelo. Eles começaram a se atropelar. As rodas começaram a soltar dos carros. Aquela mesma nuvem que é bênção para você, para eles era um desgaste. A nuvem era Deus guardando o seu povo. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus se colocou entre o inimigo e o povo de Deus. E como nós vimos, irmãos, essas coisas são sombras das coisas que Deus quer fazer e que está fazendo no nosso meio. Quantas vezes o inimigo diz: eu vou acabar com a vida dela, eu vou destruir a vida dele, eu vou fazer isso. E Deus disse: não toca, porque eu estou no meio. Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes o inimigo quis acabar com a sua vida, feche os seus olhos e comece a orar em nome do Senhor Jesus. Quantas vezes você ainda se acha que é muito pequena? Quantas vezes você ainda se acha que não tem valor, que não vale nada? Porque durante a tua vida o inimigo ficou dizendo: olha só, ela não vai ser ninguém, ele não vai ser ninguém, ela vai ser
mais uma prostituta. E quantas vezes o inimigo apontou na sua cara, dizendo que você não valia nada, que não era nada, e não iria ser ninguém. E Deus disse: eu vou me colocar no meio dessa briga. Aleluia. Aleluia. E Deus foi te guardando e te guiando. Hoje você está aqui dando glórias a Deus, porque você tem um Deus que cuida de você. Aleluia. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Glória. Aleluia. A palavra de Deus diz que Deus olha para Moisés e diz: Moisés, não temas. Está quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós. Você sabe o que Deus está falando hoje com isso? Ele está dizendo: você sabe o inimigo. Os egípcios que você está vendo, Moisés, significam os inimigos que têm se levantado contra você. Ele disse: os inimigos a que você viu. Ele disse: nunca mais verás de novo. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, continue orando na presença de Deus. Aleluia. 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 Continue glorificando o nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e comece a orar. Porque muitas vezes nós estamos debaixo da nuvem, reclamando do dia a dia. Muitas vezes nós estamos debaixo da nuvem e não sabemos que é Deus para nos provar e saber se nós andamos debaixo da lei dele. Aleluia. Muitas vezes nós não entendemos que quem direciona as nossas vidas não somos nós, mas é a nuvem que diz para a direita ou para a esquerda. Aleluia. Muitas vezes o inimigo, irmãos, é uma enfermidade batendo a porta, é uma falta de emprego, é um documento, é uma situação que você não tem equilíbrio, que você não tem como dominar, não tem domínio sobre ela, uma depressão, uma enfermidade. E você vai entender que debaixo da nuvem a palavra de Deus diz, aleluia, que o povo não comprava comida, mas Deus enviava o alimento para eles. Aleluia. A palavra de Deus diz que os sapatos dos pés não se gastavam. Tem alguém preocupado com como vai pagar, como vai fazer, como é que eu vou fazer? Deus está dizendo: os pés não deixavam, os sapatos, eles não se rompiam. Aleluia. A palavra de Deus diz, irmãos, que ele não se rompia os sapatos, que as roupas cresciam juntamente, que o corpo, as pessoas iam crescendo, e eu fico imaginando que a roupa ia crescendo também, porque a palavra de Deus diz que elas não se desgastaram durante o tempo. Enquanto está no deserto, é Ele que providencia a tua vestimenta. Às vezes a gente fica preocupado, mas o que é que eu vou vestir? Já vesti isso de novo, vou vestir de novo. Deus está dizendo, aleluia, eu vou fazer crescer a roupa. Aleluia, eu vou providenciar a roupa. Quem sabe não nem crescia, mas Ele providenciava, porque a palavra de Deus diz que ela não se gastava. Quem sabe Ele não vai fazer ela crescer, mas Ele não vai deixar faltar. Lá no deserto, quem curava, irmão, não eram os médicos, era a nuvem que estava sobre ele, que dava saúde para se levantar pela manhã e buscar o pão que ele estava preparado. E não fica esperando, porque quem anda debaixo dessa nuvem tem que crer que Ele está providenciando, que Ele vai guardar a tua entrada e a tua saída, que Ele não vai deixar o inimigo tocar na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, comece a dar glória a Deus nessa noite.
você tem, você acha? Porque o inglês que nós temos ainda, Deus diz assim, eu quero ele. E a pessoa olha assim e diz, eu gostei dele. Glória a Deus. Ele tem um sorriso, ele tem alguma coisa ali, ela tem alguma coisa diferente. Aleluia. É Deus cuidando do seu povo. É Deus sendo nuvem no meio da dificuldade. É Deus dizendo, não importa o inglês que você fale, mesmo que seja pro monte, mas Deus está dizendo, eu vou cobrir e vou fazer com que todos entendam que eu sou Deus na tua vida. Não sai debaixo da nuvem. Comece a crer que há alimento debaixo da nuvem, a proteção, a suprimento, a proteção de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus. E por que ficamos muitas vezes duvidando? E porque muitas vezes nós ficamos achando que não vai acontecer, que vai acontecer com os outros e não conosco. Aleluia. Porque às vezes ficamos duvidando porque imaginamos de uma maneira e Deus dizendo, você não faz ideia. Como já foi falado assim, você não faz ideia. O que eu estou planejando não é somente para você, mas para a tua casa, mas para a posteridade, mas para aqueles que eu falei que iria abençoar através da tua vida. Aleluia, se Deus falou que era com você, que Ele tinha aliança, e que era você que iria passar por esse deserto, para que outros não precisassem chegar e passar por esse deserto, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Se você entende que Deus falou com você nessa noite, e você quer continuar debaixo da nuvem, quer continuar debaixo do milagre do Senhor, você está esperando a resposta, está no seu lugar. Eu quero orar com aqueles que andam embaixo da nuvem para a glória do nome do Senhor. Se você entende que Deus não falou com você, fique no seu lugar. Mas se você entendeu, Deus falou comigo, sai do seu lugar, vem aqui na frente em nome do Senhor Jesus. Porque o crente que anda debaixo da nuvem, ele está guardando na providência de Deus. É Deus quem cuida, é Deus quem abre a porta, é Deus que abençoa para os teus. Aleluia. Deus está ensinando ao seu povo a andar debaixo da nuvem. Andar debaixo da nuvem significa eu estou esperando em Deus. Aleluia. Se Ele mandar para a direita, eu vou para a direita. Se Ele disser para a esquerda, é para a esquerda que eu vou. Eu quero estar debaixo da direção de Deus. Eu quero que Ele providencie. Eu vou vir um pouquinho para frente. Aleluia. Eu vou um pouquinho mais para frente. Aleluia. Comece a orar em nome do Senhor Jesus. Comece a orar, comece a orar. Comece a orar, comece a orar. Aleluia. Porque Deus já se colocou entre você e o inimigo. Que me levar.